Você se sente preso em uma vida que parece não sair do lugar, enquanto observa outros avançarem, conquistarem, realizarem. Essa sensação não é um acaso, mas um reflexo direto de onde está sua atenção. A verdade é simples e implacável. Enquanto você se distrai com o mundo externo, sua grandeza permanece adormecida, esperando pelo dia em que você finalmente decidir olhar para dentro e dedicar-se com intensidade à sua própria construção. Toda realização grandiosa começa com uma escolha silenciosa. A escolha de ignorar o barulho ao redor, de resistir às comparações, de não perder tempo com as vitórias alheias ou com as ilusões passageiras do conforto. O que separa o homem que vive em estagnação daquele que conquista o impossível é uma só coisa: o compromisso inegociável com o próprio crescimento e com o trabalho árduo, todos os dias, sem exceção. Você pode continuar assistindo a vida passar, ou pode assumir o controle do seu destino. Cada instante de hesitação é uma chance que jamais voltará. O tempo não espera pelos indecisos, e o sucesso não sorri para os que buscam atalhos. Ele se curva, isso sim, diante dos que têm coragem de trabalhar em silêncio, de cair e levantar, de repetir o processo mesmo quando ninguém está olhando. Se você já chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusa a aceitar uma vida comum. Então, faça disso um hábito. Aproveite este momento e inscreva-se neste canal. Mentes comprometidas com a evolução pessoal devem caminhar juntas. Agora continue lendo, pois algo transformador está prestes a ser revelado. O primeiro e mais poderoso recurso que você possui não é sua origem, seus contatos ou sua formação. É sua habilidade de manter o foco absoluto em si mesmo. Quando você elimina distrações e volta sua energia para o próprio desenvolvimento, todo o universo parece responder. As portas certas começam a surgir, não por acaso, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que atrai as oportunidades certas. Reflita sobre isso com seriedade. Cada minuto que você dedica à observação da vida alheia é um minuto roubado da sua própria jornada. O domínio pessoal começa quando sua mente deixa de buscar validação externa e passa a se alimentar da própria disciplina. Lembre-se de Roger Bannister. Disseram-lhe que correr uma milha em menos de 4 minutos era humanamente impossível. Enquanto o mundo debatia se aquilo era ou não viável, ele fechou os ouvidos, treinou, focou em seus limites e os superou. Não se importou com as vozes ao redor. Não mediu forças com outros. Seu olhar estava voltado para dentro. E quando finalmente rompeu aquela barreira, não apenas venceu por si mesmo, mas quebrou um limite psicológico para toda a humanidade. Essa mesma força habita você. A capacidade de ir além do que dizem ser possível. E tudo isso começa com uma decisão: parar de se comparar e direcionar toda a sua atenção para a própria caminhada. A energia que você libera ao abandonar a comparação é imensa e, redirecionada, torna-se uma força de trabalho incomparável. É importante entender que cuidar de si não é egoísmo. Muito pelo contrário, é a mais profunda responsabilidade. Pois quanto mais você desenvolve o que tem de melhor, mais impacto pode gerar no mundo. A sua maior contribuição virá do seu mais alto nível de expressão, e isso só se alcança com foco, esforço e disciplina. Agora pense com clareza. Você já definiu seu propósito com precisão? Sabe exatamente qual contribuição veio oferecer ao mundo? Ou ainda está reagindo ao que o dia joga sobre você, confundindo ocupação com progresso? Todo feito grandioso que marcou a história nasceu de um propósito claro. Sem ele, você apenas vaga, responde ao que é urgente, mas nunca se aproxima do que é importante. Seu propósito principal é o pilar que organiza sua vida inteira. É aquele desejo central que alinha seus pensamentos, emoções e ações em direção a uma meta única.
Você consegue resumir seu propósito em uma única frase? Pode afirmar com firmeza o que acredita que foi chamado a realizar neste mundo? Se ainda não, entenda. Essa clareza não é luxo, é necessidade. A precisão com que você define sua missão determina a força com que ela se manifesta. John Wooden, antes de ser o treinador lendário que transformou jovens atletas em campeões, já havia definido com absoluta certeza que sua missão ia além das quadras. Seu propósito era formar homens de caráter que fariam a diferença na sociedade. Foi essa convicção, e não apenas talento técnico, que ergueu sua verdadeira obra. Seu propósito precisa atender a 3 exigências. Primeiro, ser específico. Objetivos vagos produzem resultados vagos. Segundo, ser mensurável. Assim você acompanha o progresso. Terceiro, estar atrelado a um prazo claro, pois a urgência produtiva só nasce quando há um tempo definido. Escreva o seu propósito, leia ao acordar e antes de dormir. Deixe-o se infiltrar no seu subconsciente até se tornar natural como respirar. Essa repetição constante vai reprogramar sua mente para enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. E mais, quando você tem um propósito cristalino, suas decisões se tornam mais fáceis. Diante de qualquer escolha, basta perguntar: isso está alinhado com o meu propósito? Essa simples pergunta elimina distrações e afasta caminhos que, por mais atraentes que pareçam, desviariam sua energia da missão principal. Esse tipo de foco cria uma força concentrada que transforma obstáculos em passos. O que parece intransponível para a mente dispersa torna-se apenas mais um degrau para quem sabe onde quer chegar. A clareza de propósito muda tudo. Não apenas o que você faz, mas a forma como interpreta cada acontecimento. As pessoas mais realizadas da história não se destacaram por talento extraordinário, mas por um foco extraordinário. Uma energia dirigida com precisão por um propósito inabalável. Quando suas ações refletem seus valores mais profundos, você ativa reservas de energia e criatividade que jamais seriam acessadas por quem vive no modo automático. Tire um tempo hoje. Pergunte-se com honestidade: o que realmente importa para mim? Que contribuição desejo deixar? Qual legado quero construir? Depois, transforme essas reflexões em uma frase poderosa. Uma frase que possa nortear cada decisão que você tomar. Nunca se esqueça, uma vida sem propósito pode até alcançar conforto, mas jamais alcançará a grandeza. Seu propósito está esperando para ser reconhecido. Defina-o, abrace-o e observe como ele transforma não apenas o que você realiza, mas a pessoa que você está se tornando. Agora que você compreende a importância de um propósito claro, é hora de entender o que sustenta esse propósito, os hábitos que você cultiva todos os dias. Sua vida, exatamente como ela é agora, é o resultado acumulado dos hábitos que você permitiu se instalar. Não são os momentos de motivação que moldam o seu destino, mas os comportamentos silenciosos que se repetem quando ninguém está observando. A disciplina diária é a força invisível que transforma sonhos em conquistas concretas. O verdadeiro sucesso não nasce de atos esporádicos de heroísmo, mas da força constante de decisões disciplinadas feitas nas pequenas ações, uma após a outra, dia após dia. A qualidade da sua vida é um reflexo direto da qualidade dos seus hábitos. Veja o exemplo de Wilma Rudolph. Quando criança, foi diagnosticada com poliomielite. A medicina da época afirmava que ela jamais voltaria a andar com normalidade. Mas ao invés de se render, ela construiu um ritual de recuperação com exercícios diários, repetidos com persistência implacável. Cada movimento que fazia, mesmo com dor, era um voto silencioso em direção ao impossível. O mundo só viu a glória quando ela venceu 3 medalhas olímpicas. Mas a verdadeira vitória aconteceu nos momentos ocultos, longe das câmeras,
onde só existiam ela e sua disciplina. É assim que os hábitos funcionam. Eles se acumulam como juros compostos. Um gesto pequeno, repetido com constância, se transforma em algo extraordinário com o tempo. Ler 10 páginas por dia, praticar uma habilidade por 15 minutos, acordar 30 minutos mais cedo ou fazer um simples ritual matinal, tudo isso pode parecer pouco, mas sustentado ao longo de meses e anos, cria uma transformação que o esforço esporádico jamais alcançaria. Os hábitos são como espirais. Os positivos o elevam constantemente, os negativos o puxam silenciosamente para baixo. E os mais perigosos não são aqueles que você escolheu conscientemente, são os que você permitiu que se instalassem sem perceber. Comportamentos automáticos que, se não forem examinados, sabotam silenciosamente seus maiores sonhos. É por isso que a autorreflexão é inegociável. Analise sua rotina com honestidade brutal. Quais hábitos o estão aproximando de seu propósito? Quais o afastam sutilmente, um dia de cada vez? Sem esse inventário, você se torna escravo de um sistema invisível que você mesmo construiu sem perceber. E não espere uma revolução imediata. Comece pequeno. Escolha um hábito que, se mantido todos os dias, geraria efeitos dominós positivos em sua vida. Pode ser acordar mais cedo, tomar água antes do café, fazer um exercício rápido ao acordar ou escrever 3 metas para o dia. O importante não é o tamanho do hábito, mas o compromisso com sua constância. A chave está em eliminar as desculpas. Agende esse hábito em um horário específico. Vincule-o a uma rotina já existente. Crie gatilhos no ambiente que lembrem você do compromisso. Reduza o atrito para executá-lo e aumente o atrito para os comportamentos que o sabotam. Até mesmo marcar um X em um calendário por cada dia cumprido pode funcionar. Você vai se ver relutante em quebrar a sequência. E lembre-se, disciplina não é perfeição. Você vai falhar. Isso é parte do processo. O que separa os que transformam a vida daqueles que continuam no mesmo lugar é a velocidade com que voltam à prática após um deslize. Nunca permita que um erro vire desculpa para abandonar tudo. O verdadeiro poder está em retornar, sem hesitar. Disciplina é a arte de escolher o que você mais quer no futuro, ao invés do que parece confortável no presente. Essa escolha, repetida em silêncio, que molda quem você se torna. Cada decisão entre o prazer imediato e a realização duradoura é um voto de identidade. E com o tempo, esses votos definem o seu destino. Comece hoje. Escolha um hábito-chave, um único comportamento diário que traria repercussões positivas em todos os aspectos da sua vida. Pode parecer pequeno agora, mas, praticado com constância, ele abrirá portas que hoje ainda estão trancadas. Aristóteles dizia: nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Seu futuro não será moldado por intenções grandiosas, nem por picos de motivação, mas pela força silenciosa do que você faz, dia após dia, sem testemunhas. Agora que compreende o poder dos hábitos, você precisa conhecer a ferramenta que alimenta essa disciplina, a autossugestão. Sua mente opera em 2 níveis: o consciente, onde você decide, e o subconsciente, onde essas decisões se transformam em ações automáticas. E o que você repete com frequência no consciente acaba se enraizando no subconsciente, para o bem ou para o mal. O subconsciente não diferencia o real do imaginado com emoção. Ele aceita como verdade tudo o que você repete com intensidade emocional. Essa é uma das leis mentais mais poderosas que existem, e também uma das mais negligenciadas. Veja o caso de Thomas Bradley. Nascido em condições extremamente adversas, em um tempo onde tudo dizia que ele jamais teria chance, Bradley desenvolveu um hábito singular: visualizar a si mesmo como líder todos os dias.
Repetia afirmações de poder, de responsabilidade, de competência. Imaginava cenas com detalhes, falava para plateias, tomava decisões, conduzia com firmeza. Isso não era fantasia, era programação deliberada. E foi essa prática repetida dia após dia que o conduziu à posição de primeiro prefeito negro de Los Angeles. O que você diz a si mesmo importa. Suas palavras são comandos. E o seu subconsciente, como um servo obediente, realiza exatamente aquilo que você repete com emoção. Se você vive dizendo, sou péssimo nisso, sempre falho, nunca dá certo para mim, entenda que isso não é só desabafo, é programação. E o que você programa, você vive. A solução não é trabalhar mais dentro da mesma mente sabotadora. É reprogramar essa mente. Comece criando afirmações que declaram seus objetivos como já realizados. Diga, eu estou me tornando cada dia mais disciplinado. Ou, estou atraindo oportunidades que me conectam ao meu propósito. Use frases no tempo presente, com linguagem positiva e sentimento verdadeiro. Evite negações, pois o subconsciente não entende não. Em vez de não quero fracassar, diga, estou cada vez mais preparado para vencer. Fale essas afirmações em voz alta pela manhã, logo ao acordar, e à noite, antes de dormir. Esses são os momentos em que sua mente subconsciente está mais receptiva, e ao falar, visualize a cena com todos os detalhes. Veja, ouça, sinta como se aquilo já fosse real. Com o tempo, você começará a notar mudanças. Suas escolhas serão diferentes. Você se sentirá mais confiante. Soluções vão surgir. Oportunidades que antes passavam despercebidas serão reconhecidas. Não por mágica, mas porque seu subconsciente começará a agir em alinhamento com o novo programa que você instalou. Esse processo exige paciência. Você levou anos para instalar crenças limitantes. Vai precisar de disciplina para instalar novas crenças fortalecedoras. Mas assim que começar, sua realidade começará a mudar de dentro para fora. Comece com 3 afirmações poderosas ligadas aos seus maiores objetivos. Escreva, sinta e repita todos os dias, por pelo menos 30 dias. Essa prática simples e silenciosa pode se tornar o ponto de virada da sua vida. Ao compreender o poder da autossugestão, você começa a perceber que não são os acontecimentos que moldam sua vida, mas sim as interpretações que você faz deles. E é por isso que o próximo passo é vital: aprender a transformar cada obstáculo em uma oportunidade de fortalecimento. A maioria das pessoas encara os desafios como castigos, como bloqueios do destino. Mas os que conquistam o extraordinário veem cada dificuldade como uma lição disfarçada, como um treino para o próximo nível da jornada. Essa não é uma visão otimista e ingênua. É uma escolha estratégica de mentalidade, pois o seu crescimento raramente acontecerá em momentos de conforto. Ele é forjado nos momentos em que tudo parece estar contra você. Cada adversidade que se apresenta carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou superior. Essa é uma das leis fundamentais da conquista. Mary Kay Ash, por exemplo, estava prestes a lançar sua empresa quando perdeu o marido de forma devastadora. Qualquer um teria entendido se ela tivesse recuado, se tivesse esperado o luto passar. Mas ela usou aquela dor como combustível. Fundou sua companhia mesmo em meio à tristeza. E ergueu um império que mudou a vida de milhares de mulheres ao redor do mundo. A questão nunca será se você enfrentará obstáculos. A única questão é: o que você vai fazer com eles? Desenvolva o hábito de, diante de qualquer contratempo, perguntar a si mesmo: o que essa situação pode me ensinar? Ou, como isso está me preparando para algo maior? Essas perguntas parecem simples, mas têm um poder transformador. Elas redirecionam sua energia mental da queixa para a ação, do medo para a coragem, da passividade para o protagonismo.
Muitos dos seus atributos mais valiosos surgirão apenas por meio da adversidade. A paciência nasce da espera forçada. A criatividade emerge quando os recursos se tornam escassos. A coragem se fortalece quando o medo aparece. E todas essas virtudes, uma vez desenvolvidas, permanecem com você para sempre. Veja o caso de Thomas Edison. Foram mais de 1000 tentativas antes de criar uma lâmpada funcional, e ele jamais chamou isso de fracasso. Para ele, cada tentativa era apenas uma descoberta de como não fazer. Assim, enquanto o mundo via erros, ele via progresso. O mesmo ocorreu com os irmãos Wright, que enfrentaram sucessivos acidentes antes de realizarem o primeiro voo controlado da história. O que parecia fracasso era, na verdade, coleta de dados. E esse padrão se repete em toda a biografia de grandes realizadores. Helen Keller, privada da visão e da audição, desenvolveu uma força de comunicação tão intensa que se tornou referência mundial em superação. Suas limitações não a paralisaram. Elas a impulsionaram a encontrar novas formas de expressão, revelando capacidades que ela mesma talvez jamais tivesse descoberto em uma vida sem desafios. A maioria das pessoas, ao deparar-se com dificuldades, responde com frustração, reclamações ou desistência. Com isso, treinam suas mentes para associar dor a fracasso. Mas quem escolhe transformar obstáculos em catalisadores desenvolve uma mentalidade rara, uma mente que vê pedras no caminho como degraus para subir. E é nos momentos mais difíceis que essa mentalidade faz a maior diferença. Grandes crises pessoais, perdas financeiras, problemas de saúde, decepções profundas. Tudo isso são convites para você revelar a versão mais forte de si mesmo. Assim como o diamante só é formado sob altíssima pressão, você também só revelará sua luz plena quando aprender a extrair força do que deveria quebrá-lo. Essa postura exige treino, mas ela pode se tornar automática se você praticar. Quando a dor bater à porta, quando algo não sair como o esperado, respire fundo e pergunte: o que há de bom escondido aqui? Que capacidade estou sendo chamado a desenvolver? Como isso pode me fortalecer para o que está por vir? Essas perguntas reposicionam sua identidade. Você deixa de ser vítima dos fatos e passa a ser autor da própria superação. Essa é uma das maiores viradas mentais que você pode alcançar. Perceber que seus problemas não bloqueiam seu caminho. Eles são o caminho. Cada desafio é uma preparação silenciosa para o que você pediu à vida. Se quer crescer, vai ter que suportar. Se quer liderar, vai ter que aguentar pressão. Se quer transformar o mundo, vai precisar primeiro transformar a si mesmo. E o melhor é que essa perspectiva não apenas muda como você enfrenta os problemas, ela transforma o que você se torna por causa deles. Churchill moldou sua liderança nos anos de ostracismo político. Gandhi forjou sua autoridade moral nos períodos de prisão. Maya Angelou encontrou sua voz em meio à dor. Em todos esses casos, o que parecia derrota se converteu em plataforma. O mesmo pode acontecer com você. Seus desafios são ensaios, seus erros, lições, seus fracassos, instruções personalizadas para sua ascensão. Desde que você os encare com esse espírito, não há obstáculo que não possa se transformar em alicerce. E é nesse ponto que entra o poder do ambiente. Por mais força interior que você tenha, nenhum grande feito foi alcançado isoladamente. Os indivíduos mais bem-sucedidos da história tinham algo em comum. Eles criaram alianças mentais poderosas com pessoas que também buscavam excelência. Isso nos leva ao próximo princípio, o poder do mastermind. Nenhum sucesso relevante aconteceu através de um único cérebro agindo sozinho. Sempre que uma mente alcança algo extraordinário, pode apostar, existe ali a influência de outras mentes alinhadas a uma visão comum.
O Mastermind não é apenas uma colaboração. É a criação de uma inteligência coletiva, uma fusão de mentes que ultrapassa o que cada indivíduo poderia gerar sozinho. Quando duas ou mais pessoas se unem com foco absoluto em um objetivo em comum, algo mágico acontece. Surge uma terceira mente, mais sábia, mais criativa, mais potente que qualquer uma delas isoladamente. Esse é o segredo dos grandes saltos. Não é apenas esforço individual, é sinergia, é alinhamento. Você pode e deve cultivar seu próprio círculo de mentes mestras, mas não se trata de buscar apenas pessoas semelhantes a você. O verdadeiro Mastermind nasce da união de visões diferentes, de talentos complementares, de desafios mútuos que impulsionam a todos para cima. Ray Kroc entendeu esse princípio como poucos. Ele tinha uma visão grandiosa, mas sabia que não poderia executá-la sozinho. Em vez de tentar compensar suas limitações com esforço isolado, ele buscou pessoas que tinham habilidades complementares, especialistas financeiros, estrategistas de localização, engenheiros operacionais. Kroc não delegou tarefas. Ele formou uma aliança mental com indivíduos que compartilhavam seu comprometimento e ampliavam suas possibilidades. O que antes exigiria décadas de esforço solitário foi acelerado para poucos anos, e o McDonald's tornou-se um fenômeno global. Essa é a essência de um verdadeiro mastermind. Cada membro fortalece os demais com aquilo que tem de melhor, e juntos constroem uma força coletiva que nenhum deles jamais teria individualmente. O resultado não é soma, é multiplicação. A história está cheia de exemplos. Os irmãos Wright, com seu equilíbrio entre intuição mecânica e análise metódica. Walt Disney, cuja criatividade foi amplificada pela mente organizadora de seu irmão Roy. Até Einstein, frequentemente retratado como um gênio solitário, tinha seus próprios círculos de discussão com outros matemáticos que o ajudaram a refinar suas ideias. Para aplicar esse princípio na sua vida, comece de forma intencional. Identifique pessoas que compartilham dos seus valores, mas que pensam de maneira diferente. Gente que traga outros ângulos, que questione suas premissas, que contribua com experiências que você não tem. Reúna essas pessoas com regularidade. Pode ser semanal, quinzenal, mensal. O importante é que haja clareza de propósito, abertura para feedback honesto e um clima de apoio mútuo. Atenção! O ambiente do Mastermind é tão importante quanto as pessoas. Ele precisa permitir franqueza e, ao mesmo tempo, harmonia. Essas duas forças, verdade e respeito, são as colunas de qualquer grupo realmente transformador. Se faltar franqueza, o grupo se torna apenas um encontro social. Se faltar harmonia, se transforma em um campo de batalha de egos. Crie um espaço onde todos se sintam à vontade para expor ideias sem medo de julgamento, mas onde também exista rigor intelectual, onde a meta não seja ter razão, mas chegar mais perto da verdade. Estabeleça regras claras, incentive o encorajamento sincero e o confronto construtivo. O objetivo não é inflar o ego de ninguém, mas expandir a consciência coletiva. E lembre-se, um verdadeiro mastermind não é rede de contatos nem grupo de apoio emocional. É uma aliança estratégica entre mentes que se comprometem com um propósito maior. A prova de que o grupo funciona é simples. Ideias que você jamais teria sozinho começam a surgir. Soluções inesperadas aparecem. E mais do que isso, você começa a enxergar novas versões de si mesmo. Ao aplicar esse princípio de forma consistente, você perceberá um avanço que antes parecia impossível. Aquilo que exigiria anos de tentativa e erro individual pode ser resolvido em semanas com os insights certos. O potencial humano se expande exponencialmente quando as mentes se encontram em harmonia. E aqui está um detalhe essencial. Ao participar de um mastermind, você não apenas recebe, você se transforma.
A responsabilidade de contribuir eleva o seu padrão. A troca com outras mentes afiadas obriga você a pensar melhor, agir melhor, ser melhor. Agora, mesmo com apoio, com propósito e com hábitos consistentes, há algo que você jamais poderá abandonar se quiser atingir o extraordinário: a persistência. A capacidade de continuar quando tudo em volta parece dizer que você deveria parar. Sem persistência, nenhum outro princípio se sustenta, porque sempre haverá obstáculos, sempre haverá dias difíceis, sempre surgirão motivos para desistir. Persistência é a arte de acreditar quando ninguém mais acredita, de avançar um passo a mais quando todos já recuaram, de levantar mais uma vez quando cair parece ter se tornado rotina. A maioria desiste cedo demais. Você não pode ser essa pessoa. Harlan Sanders, o criador do KFC, tinha 65 anos e apenas $105 quando decidiu bater de porta em porta, oferecendo sua receita de frango. Mais de 1000 rejeições depois, alguém finalmente disse sim. E foi esse sim que mudou a história da alimentação mundial. O que teria acontecido se ele tivesse parado na tentativa número 387, ou na 812, ou mesmo na 999? Nada teria acontecido, mas ele persistiu, e a persistência foi o ingrediente secreto de seu sucesso. Thomas Edison teve o mesmo padrão: 1000 tentativas antes de criar a lâmpada. Lincoln enfrentou múltiplas derrotas políticas antes de chegar à presidência. Você precisa entender isso. O fracasso temporário não é o fim. É parte do processo. É o teste que separa os que só desejam dos que verdadeiramente estão dispostos a pagar o preço. Muitos abandonam a jornada nos primeiros obstáculos, achando que as dificuldades são sinal de que não era para ser. Mas, na verdade, elas existem para filtrar os indecisos. Só os determinados passam. E muitas vezes o ponto de virada está logo após a curva que você quase deixou de fazer. Para cultivar essa persistência inabalável, pratique 3 disciplinas fundamentais. Primeiro, tenha total clareza sobre o que deseja alcançar. Revise esse objetivo todos os dias. Visualize-o. Sinta-o. Quanto mais vívido for o destino, mais fácil será suportar o caminho. Objetivos vagos geram esforços fracos. Segundo, estabeleça um prazo para o seu compromisso. Diga a si mesmo: durante os próximos 30 dias, vou insistir nisso, aconteça o que acontecer. Esse limite de tempo cria urgência e protege você da tentação de desistir no primeiro tropeço. Terceiro, desenvolva o hábito de terminar o que começa. Mesmo que perca o entusiasmo, mesmo que o caminho mude, complete o que se propôs. Cada pequena conclusão reforça sua identidade de alguém que persiste. Você está treinando sua mente para confiar em si mesma. Lembre-se de que a persistência funciona como o ferro na construção da sua estrutura interna. Quanto mais você a exercita, mais resiliente você se torna. As dores não desaparecem, mas sua força aumenta. O que hoje parece intransponível, amanhã será apenas um degrau a mais. Essa persistência, aplicada todos os dias, sem precisar de plateia, é o que cria os verdadeiros gigantes. A diferença entre o homem comum e o homem notável não está no talento, mas na tenacidade. O comum desiste, o notável insiste. E é essa insistência que transforma esforço comum em resultado extraordinário. A persistência, quando aplicada de maneira constante, gera um efeito ainda mais poderoso do que imaginamos. Ela ativa a lei dos retornos crescentes. Essa lei afirma que o esforço contínuo, mantido ao longo do tempo, não gera apenas progresso linear. Ele gera progresso exponencial. E é justamente nesse ponto que a maioria falha. Subestima o quanto precisa trabalhar no início e superestima os resultados que deveriam vir logo. Pense como um agricultor. Quando ele planta, não vê nada brotar nos primeiros dias.
O solo parece inerte, mas por baixo da superfície, o invisível está em pleno movimento. O mesmo acontece com qualquer projeto de valor. No começo, você se esforça muito e recebe pouco retorno. Esse é o teste. A maioria desiste nessa fase, mas o agricultor sábio continua a regar, adubar e proteger sua plantação. E então, após semanas ou meses, a colheita finalmente aparece, muito mais abundante do que parecia possível. Jesse Owens, um dos maiores atletas da história, é um exemplo claro dessa lei em ação. Durante os primeiros meses de treinamento, seus resultados eram medíocres, e mesmo assim, ele seguia treinando com a mesma intensidade. Os ganhos eram pequenos, quase imperceptíveis, mas ele persistiu. E depois de atravessar essa fase de estagnação aparente, seus resultados explodiram. O que parecia impossível tornou-se realidade nas Olimpíadas de 1936, quando ele não só quebrou recordes, como também quebrou barreiras sociais. A lei dos retornos crescentes opera em todas as áreas da vida, no aprendizado, nos negócios, nos relacionamentos, na saúde. No começo, o esforço parece maior que o retorno, mas ao atravessar essa fase inicial, você atinge um ponto de virada, onde cada nova ação gera resultados muito maiores do que antes. A maioria não fracassa por falta de capacidade. Ela fracassa por abandonar a plantação antes da colheita, por não entender que o ciclo da recompensa exige paciência, consistência e fé. Sim, fé. Porque é preciso acreditar no que ainda não se vê. É preciso continuar agindo com convicção, mesmo quando os resultados não aparecem. E é aqui que entra o segredo. Nos períodos em que os frutos ainda não surgiram, você deve medir seu progresso não pelos resultados, mas pela consistência das ações. Não pergunte quanto já conquistei, mas sim quanto estou mantendo o meu compromisso. Essa mudança de métrica é fundamental. Ela protege você do desânimo e reforça sua identidade de alguém que age apesar das circunstâncias. Crie uma maneira de medir sua disciplina. Um quadro, um aplicativo, uma planilha, qualquer coisa que mostre visualmente que você está presente, dia após dia, cumprindo sua parte. Isso reforça seu comprometimento interno e constrói confiança. E não se esqueça de cuidar de quem caminha com você. Rodeie-se de pessoas que compreendem essa jornada, que sabem que os resultados vêm com o tempo. Gente que encoraja você quando tudo parece parado, que lembra que, por trás do aparente silêncio, grandes coisas estão sendo formadas. O carvalho leva anos para crescer antes de se tornar uma árvore imensa. Durante todo esse tempo, ele fortalece raízes, e só depois, com uma base sólida, ele se torna visível e imponente. Assim também é a construção do seu sucesso. As raízes vêm antes da altura, o invisível precede o espetáculo. Por isso persista, e não apenas persista, aprenda enquanto persiste. Estude, melhore, aprimore-se. É nesse ponto que entra outro princípio fundamental: o poder do conhecimento especializado. Não basta trabalhar duro, é preciso trabalhar com inteligência. O mundo recompensa aqueles que se tornam indispensáveis. E para isso, não é necessário saber de tudo, mas dominar com profundidade uma área específica. Quanto mais raro for o seu conhecimento, mais valioso você se torna. Veja o exemplo de Katherine Johnson. Em uma época de segregação e barreiras para mulheres e negros, ela desenvolveu uma habilidade tão específica em cálculos orbitais que nem mesmo os computadores da NASA podiam substituí-la. John Glenn, antes de sua missão histórica ao espaço, só topou ir com uma condição: que ela verificasse os números. Seu domínio técnico era tão preciso, tão confiável, que sua presença se tornou inegociável. Isso é o poder do conhecimento especializado.
O conhecimento geral pode abrir portas, mas é o domínio profundo de um campo específico que o torna essencial. Isso vale para todas as áreas: ciência, arte, negócios, engenharia, medicina, escrita, música, psicologia. Se você deseja se destacar, precisa identificar qual área está alinhada ao seu propósito e mergulhar nela com dedicação. Não estou falando necessariamente de diplomas ou certificações. Estou falando de obsessão produtiva, de estudar, aplicar, testar, corrigir, repetir, de ir além do básico, de buscar padrões que ninguém percebe, de fazer conexões entre conhecimentos distintos, de transformar informação em sabedoria. E lembre-se, o conhecimento especializado se valoriza ainda mais quando resolve problemas reais. A pergunta-chave não é o que eu sei, mas o que posso resolver com o que sei. O mercado não recompensa informações, recompensa soluções. Aplique esse conhecimento, experimente, observe os resultados, refine, repita. O especialista não é aquele que só acumula saber, é aquele que transforma teoria em prática, criando resultados consistentes. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. O que era difícil vira fluido. O que era inseguro vira domínio. Esse processo é contínuo. O especialista de ontem pode ser o obsoleto de amanhã. Por isso, jamais pare de aprender. Separe tempo semanal para isso. Estude com intenção. Procure mestres. Participe de eventos. Leia o que ninguém está lendo. Faça o que ninguém está disposto a fazer. E, principalmente, aplique. Com o tempo, você vai perceber algo extraordinário. Sua mente começará a enxergar possibilidades que antes eram invisíveis. As conexões mentais se expandem, sua confiança se eleva e você se torna uma fonte de valor inquestionável. Esse crescimento de valor não acontece apenas no plano técnico. Ele também se manifesta no seu senso de propósito, na certeza silenciosa de que você está fazendo aquilo para o qual nasceu. Quando você se torna um especialista de verdade, experimenta uma confiança que não depende de elogios, nem de validações externas. É uma convicção profunda, cultivada pelo esforço disciplinado, pelas repetições conscientes e pelas vitórias silenciosas que só você conhece. Agora, para que todo esse conhecimento, toda essa persistência e todo esse esforço gerem verdadeiramente resultados duradouros, é preciso ativar a força central que sustenta tudo: a fé. Sem fé, todas as outras virtudes se tornam apenas técnicas frias. A fé é a faísca que acende o motor. É a força invisível que transforma planos em ação. É o elo entre o mundo das ideias e o mundo da realização. E aqui, fé não é superstição. Não é esperar que tudo aconteça por milagre. Fé, neste contexto, é um estado mental deliberado. Uma certeza interior cultivada pela repetição, pela imaginação e pela ação alinhada. É decidir que você acredita e agir como quem acredita, mesmo sem provas, mesmo sem garantias, mesmo quando tudo à sua volta parece negar aquilo que você sente por dentro. Muhammad Ali foi um mestre nisso. Antes de ter força para nocautear, ele já proclamava: "Eu sou o maior." E não era arrogância, era programação. Ele dizia a si mesmo o que precisava ouvir. Ele treinava sua mente para ver o que ainda não era visível. E seu corpo, sua técnica, sua coragem, tudo isso seguiu o comando da sua convicção interna. A fé de Ali o levou a desafiar probabilidades, enfrentar gigantes e marcar seu nome na eternidade. Essa mesma fé pode ser cultivada por você. É uma decisão diária, um treino mental, um esforço de palavras e imagens que, com o tempo, constrói uma nova identidade dentro de você. Porque o seu cérebro, e especialmente o seu subconsciente, não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Ao repetir,
visualizar e declarar com emoção aquilo que deseja realizar, você planta no campo invisível da mente a semente de uma nova realidade. E essa semente, uma vez plantada com fé, cresce mesmo em meio à dúvida. Mas atenção, sua mente não abriga dois senhores. Não pode haver fé e medo convivendo no mesmo espaço. Um sempre dominará o outro. E é por isso que você precisa vigiar constantemente seus pensamentos, suas palavras e seus sentimentos. Toda vez que você diz, não sei se vai dar certo, está retirando tijolos da construção que começou. Toda vez que afirma, isso já é meu, estou caminhando em direção a isso, você reforça a estrutura. Comece hoje mesmo a agir como quem tem fé. Faça escolhas como quem já sabe que vai chegar lá. Fale como quem já venceu. Caminhe como quem já possui. Essa postura ativa, mesmo sem ainda ter, é o que ativa a fé verdadeira. Porque fé não é esperar de braços cruzados. Fé é construir antes de ver. É dar o passo antes da ponte aparecer. E o mais bonito é que à medida que essa fé cresce, ela começa a alterar tudo ao seu redor. Seus relacionamentos mudam, sua energia muda. O tipo de oportunidade que você atrai muda. E os obstáculos que antes pareciam monstros passam a ser apenas testes. A fé transforma a forma como você interpreta a realidade. E ao mudar sua interpretação, você muda sua experiência. Comece identificando uma área da sua vida onde você tem vivido mais pelo medo do que pela convicção. Pode ser nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, na profissão. Agora decida, durante os próximos 30 dias, vou agir como quem acredita profundamente. E observe o que acontece. Você ficará surpreso com a transformação. Lembre-se, todas as grandes realizações começaram com alguém acreditando em algo que ainda não existia. Desde os aviões ao telefone, dos grandes impérios às pequenas vitórias pessoais, tudo nasceu na mente de alguém que escolheu acreditar primeiro e ver depois. Você pode ser essa pessoa, mas a fé, sozinha, também não basta. Ela precisa de um terreno fértil para florescer, e esse terreno é construído pelo silêncio. Sim, o silêncio. A capacidade de trabalhar longe dos holofotes. De crescer sem alarde. De construir longe da ansiedade de mostrar resultado. Estamos vivendo uma era de exposição excessiva. Todo mundo quer mostrar tudo o tempo todo. Mas os grandes construtores da história, os que deixaram legado, entendiam o valor de crescer em silêncio. Eles sabiam que o progresso mais importante é aquele que ninguém vê. Aquele que acontece quando as luzes estão apagadas e só resta você, sua convicção e seu trabalho. Silêncio não é omissão, é estratégia. É maturidade. É o espaço onde a verdadeira força interior se forma, porque no silêncio você ouve a si mesmo, você se reconecta com sua missão e você se fortalece sem distrações. Trabalhar em silêncio é um voto de confiança em si mesmo. É dizer, não preciso provar nada a ninguém, preciso apenas ser fiel à minha construção. E esse tipo de pessoa, quando finalmente aparece, já não precisa convencer ninguém. Seu resultado fala por si. A próxima fase da sua jornada exige esse silêncio. Aquele tipo de silêncio que por fora parece vazio, mas por dentro é pura ebulição. São ideias sendo refinadas. É a disciplina sendo consolidada. É a estrutura sendo reforçada. E quando a estrutura estiver pronta, o edifício da sua realização se erguerá com firmeza e ninguém poderá derrubá-lo. Entenda, quanto mais silenciosa for sua evolução, mais poderosa será sua presença. Não é no barulho das palavras que a verdadeira autoridade é construída, mas na integridade das ações repetidas em segredo. A força de um homem não se mede pelo quanto ele fala, mas pela solidez do que ele faz quando ninguém está assistindo. E por isso mesmo, o próximo princípio é um complemento direto do silêncio, a repetição consciente.
O que você faz repetidamente, dia após dia, molda quem você é. A excelência, como já dizia Aristóteles, não é um ato isolado, é um hábito. E para instalar hábitos poderosos, você precisa de um plano, um compromisso, uma rotina. Comece com aquilo que chamamos de hábito-chave, aquele comportamento que, se praticado diariamente, desencadeia melhorias em várias áreas ao mesmo tempo. Pode ser levantar-se cedo, treinar o corpo, estudar profundamente ou até mesmo escrever seus objetivos toda manhã. O importante é que esse hábito seja um pilar, algo que sustenta o resto da sua disciplina. Para consolidá-lo, você precisa repetir. Todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem resultado imediato, porque é na repetição que sua mente entende. Isso é sério, isso é importante, isso faz parte de quem eu sou agora. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Cada vez que você cumpre sua palavra consigo mesmo, você fortalece a confiança interna. E cada vez que você rompe esse acordo, você se sabota. Sua autoestima não nasce de frases motivacionais. Ela nasce da coerência, de você se prometer algo e cumprir. Mantenha um registro, marque no papel. Veja sua sequência de vitórias crescendo dia após dia. Isso cria uma corrente visual que o cérebro odeia quebrar. E quando falhar, porque falhará, volte imediatamente. Não transforme um deslize em um padrão. Não use um erro como justificativa para abandonar tudo. A consistência vence a perfeição. O poder da repetição consciente é tão grande que, com o tempo, você não precisará mais de motivação. O que antes exigia esforço passará a ser automático. E nesse ponto, a disciplina se torna liberdade. Você já não precisa lutar para fazer, você apenas faz. Como escovar os dentes, como amarrar os sapatos, como respirar, tornou-se parte da sua identidade. Essa identidade é o que o leva ao próximo degrau. Porque tudo o que você realiza do lado de fora começa com quem você acredita ser do lado de dentro. Se você ainda carrega a imagem de alguém incapaz, fraco ou inconsistente, suas ações refletirão isso. Mas se você cultiva, por meio da prática diária, a imagem de alguém forte, disciplinado e em ascensão, o mundo não terá escolha se não se alinhar a essa nova versão. E é nesse ponto que voltamos a algo crucial, a importância de nutrir sua mente com imagens, palavras e emoções que reforcem essa identidade. Isso é mais do que autossugestão, é autoconstrução. A cada vez que você se vê cumprindo uma meta, vencendo um desafio, superando uma tentação, você fortalece a narrativa interna de que é, de fato, alguém imparável. A mente humana é uma contadora de histórias. E o personagem principal da sua história é você. Portanto, escolha bem o enredo, reescreva o script, apague os capítulos de autossabotagem e comece a registrar todos os dias as páginas de uma biografia de grandeza. E se há algo que você precisa aceitar com maturidade, é que tudo isso leva tempo. O mundo quer te convencer de que existe um caminho rápido, uma fórmula mágica, uma solução instantânea. Mas os grandes construtores sabem, a pressa é inimiga da solidez. Você não pode apressar uma semente a virar árvore. O tempo faz parte do processo. E quanto mais profundo for o alicerce, mais alto será o edifício. Por isso, honre o ritmo da excelência. Trabalhe como quem planta, cuide do solo, proteja a semente, regue com paciência e confie que no tempo certo os frutos virão. Frutos que não apenas alimentarão você, mas também servirão a muitos outros. Nesse ponto da jornada, muitos sentem-se tentados a relaxar, a olhar para trás e achar que já fizeram o suficiente. Mas a verdadeira grandeza nunca se satisfaz com o que foi feito. Ela sempre olha para o que ainda pode ser feito. E é por isso que o último princípio que quero lhe entregar é este: nunca pare de crescer.
Você pode ter alcançado muito, mas o próximo nível exige mais. Mais clareza, mais humildade, mais foco, mais serviço. O mundo precisa da sua melhor versão, e essa versão não é estática. Ela evolui a cada dia. Ela é forjada no fogo do esforço constante, na lapidação da alma, no aperfeiçoamento da mente. É aqui que você deve se perguntar: o que ainda posso melhorar? Onde posso ser mais disciplinado? Em que área posso servir com mais impacto? Essa inquietação saudável é o motor do verdadeiro realizador. Ele não busca conforto, ele busca expansão. Ele sabe que quanto mais se desenvolve, mais pode contribuir. E quanto mais contribui, mais sentido encontra. Neste ponto, talvez você já tenha sentido o chamado de se comprometer, de se transformar, de finalmente viver aquilo que sempre soube que podia ser. Então permita-me dizer isso com clareza. Você está pronto. Não por ter alcançado tudo, mas por ter decidido continuar crescendo, por ter escolhido o caminho da construção, da persistência, da excelência silenciosa. Ao chegar até aqui, você já entendeu. O verdadeiro sucesso não é fruto de um único talento ou de uma oportunidade rara. Ele é, na verdade, a soma de decisões silenciosas feitas todos os dias. Ele nasce do foco em si mesmo, da recusa em se distrair com o que é supérfluo e do compromisso inabalável com o trabalho duro, mesmo quando ninguém está assistindo. Você não precisa provar nada a ninguém, não precisa se comparar, competir ou buscar validação fora. Seu único compromisso é com a sua própria evolução, com a integridade do que você faz quando está sozinho, com a fidelidade ao propósito que você escolheu para si, porque a vida que você deseja só pode ser construída por uma pessoa, você. Ao focar em si mesmo com disciplina e profundidade, você redescobre sua força. E ao trabalhar duro todos os dias, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, você constrói uma confiança que ninguém pode tirar. Uma confiança que vem do simples fato de saber que você está fazendo o que precisa ser feito. Lembre-se de tudo que percorremos até aqui. A importância de ignorar as distrações e olhar para dentro. A clareza de um propósito definido que guia suas decisões. O poder transformador dos hábitos diários e da persistência. A construção de uma mentalidade inabalável através da autossugestão. A habilidade de transformar obstáculos em oportunidades. O valor de criar alianças mentais com outras mentes focadas. A necessidade de repetir com consistência o que funciona. E, acima de tudo, a fé de que você já é capaz, mesmo antes de ter os resultados. Esses são os pilares de uma vida de significado. São os fundamentos sobre os quais toda realização verdadeira se ergue. Eles não são glamourosos, nem fáceis, mas são sólidos. E se você os aplicar com honestidade dia após dia, sua vida inevitavelmente mudará. A cada escolha que você faz, levantar cedo ou dormir mais um pouco, estudar ou adiar, agir ou hesitar, você está votando em quem você quer se tornar. Que seus votos sejam sempre alinhados com o seu propósito mais elevado. Você não precisa de mais distrações, precisa de mais direção. Você não precisa de mais sorte, precisa de mais esforço. Você não precisa de mais conselhos, precisa aplicar os princípios que já conhece. E se, em algum momento da jornada, o cansaço bater, lembre-se, os maiores resultados não vêm para os mais rápidos, mas para os mais constantes. Aqueles que caminham todos os dias sem pular etapas. Aqueles que trabalham em silêncio enquanto o mundo dorme. Aqueles que fazem da disciplina sua identidade. Sim, você vai cair. Todos caem. Mas o que importa é com que rapidez você se levanta, com que humildade você aprende, com que persistência você continua. E quando tudo parecer demais, olhe para o seu caminho com orgulho. Veja o quanto já superou e saiba que ainda há muito por vir, muito a construir, a servir, a viver. Este é o chamado.
Foque em si mesmo. Trabalhe duro e faça disso um estilo de vida. Se esta mensagem tocou seu espírito, não a deixe morrer aqui. Este é o momento ideal para fortalecer essa conexão. Junte-se a nós e caminhe ao lado de outros que também decidiram viver com propósito, foco e verdade. Você não está sozinho nessa jornada. Seu próximo passo começa agora, na próxima decisão, no próximo compromisso com você mesmo. Você não precisa esperar por motivação. Precisa apenas agir com verdade. E quando agir assim, o mundo vai reconhecer. Mas até lá, continue trabalhando, continue crescendo, continue em silêncio. E quando menos esperar, sua presença falará mais alto do que qualquer palavra.